7ª edição do Gramado Summit, com a Realwood aqui presente, patrocinadora master da Gramado Summit e também do Espaço Titanium. Olha que legal, estamos aqui com um convidado que faz a diferença, que está há muito tempo aqui em Gramado, construindo, apresentando lares melhores a cada momento. Estamos aqui também com a minha sócia, minha esposa, Cláudia Leles Mazzotti. E vamos dar início que o lar, né? O lar tem sido muito mais valorizado pós-pandemia, né? Muito mais valorizado. Seja muito bem-vindo, né? Nosso lançamento do podcast Realwood vai estar sempre à disposição dos empresários de Gramado e com certeza você é um desses empresários arrojados com essa ousadia de fazer diferente e trazer um mercado de luxo, que é o propósito também da Realwood. Sim. Né? Tanto é que a gente, em 2003, abrimos a loja Conceito ali na Avenida com peças assinadas. A gente gostaria de te ouvir, Giovanni, como você vê esse mercado de luxo, posicionamento, nós que somos de Gramado. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, Cláudia, obrigado, Joel. Prazer. É sempre um prazer a gente estar falando não só de Gramado, mas estar falando de alto padrão, né? A gente, eu e a Thaís, que é a minha sócia, minha esposa também. Sim. Né? A gente, em 2020, depois da pandemia, quando a gente estava se mudando para nossa casa ali no Aspen, a gente percebeu que Gramado, que a gente, como incorporador e como construtor de casa, a gente precisava dar um atendimento diferente para o nosso cliente e não só entregar a chave para ele e nunca mais falar para ele. Pois é. A gente percebeu que esse pós-atendimento ele precisava ser melhor e quando a gente foi estudar o mercado, a gente caiu então nesse mercado de luxo, porque a gente percebeu que luxo não tem nada a ver com alto padrão, com... O luxo é o atendimento, é a forma com que tu é recebido nos lugares. A história. E não só a nossa história, não só a história dos parceiros, mas a história daquele arquiteto que desenvolveu, que passou anos estudando para poder desenvolver Exatamente. Aquela poltrona, aquela fachada. A gente entendeu que o luxo era muito mais do que simplesmente entregar imóveis. Aqui em Gramado tem uma cultura de falar que todo mundo é luxo, que tudo é luxo, né? E acaba deturpando as coisas. Mas quando a gente vê e reconhece realmente que aquela empresa está focada no bom gosto, está focada no design, está focada em pessoas que passaram anos desenvolvendo não só o seu negócio, como o negócio dos outros, é aí que eu acho que dá uma emoção assim de... Sei, com certeza. Esse é o caminho. E a partir de 2021, então, a gente focou, vendeu a empresa que a gente participava e abrimos a Verte justamente para focar nesse luxo, alto padrão. Realmente luxo. Que é uma busca constante, né? Vocês sabem muito bem disso. É uma busca que ela não para. A gente, quando acha que encontrou o caminho, aparecem coisas novas, né? Isso para mim é muito sensacional. Vocês sabem muito mais do que eu disso, estão há mais tempo do que eu, mas é um desafio grande. É que é um desafio de posicionamento. O mercado muda muito rápido, né? Só que o aprendizado do luxo, mesmo com a mudança, ele tem um conceito simples. Eu levei tempo, sabe, Giovanni, para entender isso, que eu também pensava, o que é luxo? O luxo é brilho, o luxo é preço, o luxo é ostentação, né? Não, e não é nada disso, sabe? O luxo, ele tá em detalhes. Acho que hoje a gente teve uma experiência com um empresário fora da curva, e eu acho que tudo que a gente ouviu dele ali hoje é que o luxo está em pequenas coisas, sabe? Eu falo um pouquinho que virou um pocão. A gente estava brincando, né? Love, tu não acha que ontem à noite, naquele restaurante, nós tivemos um atendimento de luxo? Sim, tivemos. Porque eles foram impecáveis. Quando eles receberam a informação, estamos chegando com pessoas que nem tomou café. É possível já acelerar? A gente está na estrada.
Cardápio. Conta essa, que essa foi de Eles muito enviaram o boa. cardápio pelo WhatsApp pra gente, a gente escolheu, Na chegou estrada. preocupado, estão chegando quantos minutos? Isso é luxo. Isso Olha, é um assim, atendimento de luxo. olha só, não, uma coisa mais Que é curiosa muito ainda. mais do que a comida, né? É. A comida, o restaurante, o espaço, isso é comum, todos os lugares têm, mas o que faz a diferença realmente é Mas o tu quer- atendimento às pessoas. agora que vem a diferença da diferença. Olha que interessante. Eles não estavam chegando, o chefe anunciou que os pratos estavam prontos. E que o chefe estava preocupado que tinha que servir porque senão ia passar do ponto da carne. E aquela história, nós precisamos servir, porque se passar X minutos, nós não servimos mais, nós vamos refazer. E aí são mais 30 minutos que vocês precisam aguardar. Como nós temos informação que vocês estão famintos, nós precisamos harmonizar isso aqui agora. Que legal. Pô, o cara eles estavam preocupadíssimos, não era um, já era uma equipe. Já veio um e como é que fizemos aquela história. Pô, cara, eu nunca tive isso, nunca vi um atendimento desses. Preocupado com o ponto da Mas carne. isso nos alerta, né? Claro, é uma Você concorda escola. que uma história diz até que ponto a gente está cuidando dos detalhes da nossa empresa e dos nossos clientes? Pra Esse nós é é uma o escola. ponto Será que principal. o detalhe que a gente está cuidando está no funil que a gente quer atingir? Esse é o grande desafio, acho que é a busca constante da melhoria, né? Mas a gente não pode esperar muito tempo também Não. para mudar, porque as coisas estão muito rápidas Muito. e as coisas mudam A muito rápido. dinâmica assusta. Mas um ponto muito importante é isso que tu falou, né, Cláudio? O cliente de alto luxo, de alto valor, ele às vezes ele dá valor para umas coisas tão... Se tu olhar hoje para as marcas de carros, de joias, de relógios, quanto mais simples as coisas forem de usar e de Exatamente. facilitar, e o próprio imóvel traz muito isso, melhora. Quanto menos coisas a gente colocar de barreira para aquela pessoa utilizar, melhor para o Sim. cliente. Olha para você ver, o facilitador se tornou luxo, Isso É. aí. né? Mas eu preciso dizer isso porque eu senti lá, num determinado momento da palestra do Alex Alarde, eu lembrei de ti. Lembrei de ti e disse assim, eu aposto que o Giovanni já está pensando num prédio com muito verde. Juro pra ti, Uau, eu tá queria te jogando conversar a isso contigo. responsabilidade, hein, Giovanni? Eu pensei nisso, eu tenho certeza que o Giovanni já vai pensar alguma coisa num prédio com muito verde, porque eu captei uma coisa muito curiosa da palestra dele. Esse palestrante, este empreendedor, criador, vamos dizer assim, disruptor da coisa, né? Todo mundo chamou ele de louco, ele foi lá e fez. Sim. Fez, né? Esse cara nos deu um caminho a seguir aqui em Gramado. Sim. Há muitos anos atrás nós tínhamos um título da cidade verde. Não se fala mais isso. Sim. Por quê? Porque nós deixamos de ser tão verde quanto éramos. Nós tínhamos apesar dos trabalhos dos profissionais das flores, do horto do município são muito esforçados e excelentes, mas, cara, nós tínhamos canteiros maravilhosos, já tivemos melhor. Não estou aqui querendo dizer que isso tem que ser Não, melhorado. A gente tem uma cidade linda. A gente tem uma cidade né? linda, mas eu quero dizer que sempre é possível fazer melhor. E isso eu não vejo pelo trabalho dos outros, eu vejo pelo meu. Não? E tu olha que legal isso que tu tá falando, né? A gente, quando a gente busca o luxo, quando a gente busca o alto padrão, quando a gente busca fazer coisas diferentes, né? A gente precisa olhar porque a gente já fez Claro, e melhorar. claro. Né? Exatamente. Primeiro na gente e olhar nos outros, né? O empreendimento que a gente tem, que é eu considero hoje o empreendimento mais bonito de Gramado, que é o Gorjeio, Sim. nós temos floreiras em todos os apartamentos, tá? Sim. Na empresa que eu trabalhava e nos prédios que eu já entreguei até hoje, por que a gente não fazia floreiras? Porque a floreira ela dá trabalho, Vai é causar difícil umidade. de manter a flor, ele vai causar umidade, vai escorrer ali na parede, vai ficar aquela... Ia pelo prático. Vai pelo prático, pelo custo da manutenção. E quando a gente fala de luxo, a gente não pode pensar nisso, a gente tem que pensar no verde. É o contrário, é como que a gente traz mais verde para dentro do nosso empreendimento. A gente tem um outro empreendimento aqui na Garibaldi que chama Venusto, e o hall de entrada ele tem um pouco de cópia também lá do Roosevelt, numa proporção Sim. totalmente... Onde é esse empreendimento? Venusto fica na rua Garibaldi, bem no final dela, naquela rua que só vai. Sabe o que me alertou essa sua Sei. pergunta para ele? União. Já pensou se a gente se unisse
e soubéssemos o que o outro está se esforçando para fazer de melhor e se a gente se ajudasse. Essa ideia é boa. Porque foi um encerramento Diferentes incrível. setores. Eu não sei se você concorda com isso, sabe, Giovanni? Mas o que eu percebi na cidade de Matarazzo? É um conjunto de pessoas unidas para que tudo aquilo acontece. Claro que quem a gente ouviu é o idealizador, mas ele sozinho não ia fazer nada. Não, a equipe E aí dele é você gigante. percebeu que a gente acabou de um gramadense que passa na rua Garibaldi, perguntando para outro gramadense aonde é seu empreendimento. Sim. E eu recebo perguntas de gramadense se eu fechei a loja do centro porque eu abri da avenida. É verdade, é fato. Isso é falta... Claro que a gente sabe que o nosso tempo é corrido, sabe? Mas aí que tá. Se a gente se unir, será que a gente não vai conseguir realmente oferecer para esse público que nós estamos aqui querendo atingir luxo? Então, isso é muito interessante. Nós estamos todos no mesmo caminho, estávamos agora aqui na rua falando exatamente disso, né? Como que a gente vai transformar a nossa cidade sempre para o melhor? Porque eu acho que é isso que todo mundo quer, né? Melhorar. Semana passada eu estava participando de um podcast lá em Santa Catarina sobre o mercado de Gramado, e uma das coisas que eu falei foi exatamente isso. Como que o nome do programa era Segredos Imobiliários, e qual o segredo que o Giovanni tem a compartilhar? Eu disse assim, foquem no luxo. Estou falando aqui para incorporadores de Gramado, para consultores, né? Foquem no luxo, que a gente não tem sazonalidade, né? A gente tem Perfeito. um público que está sempre fervoroso por novidades, e isso é bem importante. E o principal é que sempre vai sair coisas de bom gosto se tu focar no luxo, né? Então, o segredo é esse. Por que eu disse isso para outros incorporadores, construtores? Porque eu quero que mais gente olhe para o meu mercado, para que mais gente esteja junto, para que a gente possa evoluir no nosso mercado. Claro que tem o consultor que tem a vocação de fazer os projetos mais simples, e tem o cliente também para isso. Sempre. Mas o nosso foco ele tem que ser sempre, na minha visão, Sim. que é o que vocês estão fazendo, no melhor. Sim. Vamos focar no melhor, né, que a gente vai conseguir fazer coisas boas. E esse melhor que a gente diz não é diminuindo as outras parcelas que De vêm, modo alguma. mas é uma fatia que tem poucos. Exatamente. E tem poucos por quê? Por falta de estudo, por falta de união. É ousadia. Sabe? Falta Também de é coragem ousadia. Eu também. concordo Falta de contigo. coragem. Coragem. Coragem para fazer diferente. O meu sócio, agora vamos fazer um trocadilho aqui. Quando eu disse para ele, eu decidi, eu vou estar dentro da cidade de Matarazzo. Assustou, Eu me assustaria também. né? Eu disse para ela. Fala, depois eu te conto. Mas aí as pessoas vão me questionar, o que levou você a tomar essa decisão? Falei, o que me levou é o que eu estava fazendo antes. Era um contexto, acho que até comentei isso contigo aqui hoje. Sim. Já existia um contexto de negócios que eu estava começando a alinhar para o mercado de luxo, e que isso aí foi a consequência que me mostrou que se eu entrasse ali, eu estava já pegando uma fatia pronta. Sim. Que eu já ia ganhar uma credibilidade. Eu olhei se a minha empresa, se a nossa empresa poderia oferecer essa fatia. Eu tenho produto para oferecer para esse mercado? Tem. Eu tenho possibilidade de ter um produto com durabilidade, né? Então, foi várias perguntas. Eu tenho pessoas que me fortalecem em São Paulo, que vai me apoiar aqui para fazer esse trabalho. Eu tenho que criar uma logística para uma equipe vir trabalhar. Eu tenho que ter fábricas que comportam, porque quando você vai para São Paulo, os números mudam. O volume é muito O volume maior. é muito, entende? Então, às vezes, as pessoas pensam, nossa, a Cláudia é maluca. Não, existe... Quando a gente solta a notícia, já existe meses, anos de planejamento antes. A gente é julgado de Planejamento louco. e trabalho. E muito trabalho, né? Eu tive que mudar toda a minha agenda esse ano, por um ano, né? Tanto o Alex quanto a diretora da AIA falou comigo, Cláudia, não, um ano que nada, você agora é eterna. Eu falei, nossa, tomara. Mas como o meu contrato inicial é de um ano, eu fiz um planejamento de comportamento de um ano. Esse comportamento conversando com meu marido e sócio,
né? Quantos dias no mês a gente vai ter que passar em São Paulo agora? E outra, São Paulo, ele tem uma diferença, Giovanni, eu acredito que você percebeu isso, e esse mercado do luxo ele é muito rápido em resposta. Sim. Ele é difícil de entrar. Mas quando você entra, essas pessoas são pessoas com pouco tempo. O luxo está em pessoas que resolvam o problema dela. O luxo está assim, ó, é o meu desejo, tá aqui, Em faça. São Paulo, o luxo é o tempo, né? É o tempo. Os caras ficam lá 1, 2 horas no trânsito, então se tu dá 15 minutos, se tu dá um dia para eles, se tu dá um mês numa entrega de um móvel, para eles é Exatamente. por isso que eles pagam. Giovanni, e o consumidor do luxo? O consumidor do luxo, ele não está preocupado se custa 10 a mais ou 10 a menos. Ele quer o resultado. Desde que tu entregue. Tem Exatamente. que entregar. Vital. Aliás, né, meu amigo, esse talvez seja um dos nossos desafios atuais. Né? Vamos dizer assim, eu digo isso com muito cuidado, porque nós temos um grupo de empresários repensando muitas coisas na nossa cidade. E a gente tem ouvido de turistas, de clientes e tudo mais, que algumas coisas precisam entregar mais. Sim. Tá? Pode cobrar o que tu quiser, mas entrega. É isso. Entrega. Mas eu faço uma pergunta desafiadora para vocês dois. Se não quiserem responder agora, a gente faz outro podcast. Diga. Vocês dois, como empresários da terra de Gramado, o que vocês fariam diferente para realmente trazer essa fatia do mercado de luxo que é tão pequena? Que ela é pequena, ela não é grande, para Gramado. Vai, Por favor, primeiro. meu Quer que amigo, eu fale por favor, porque eu tive uma visão hoje de manhã. Eu tive uma visão. Cara, quando o Alex Alarde falou de verde, falou que as árvores são mais inteligentes do que os seres humanos, eu achei... Eu disse, não, pera, tem algo errado. Aí ele disse assim, nós vamos morrer, mas as árvores vão continuar. Puxa, é um outro tipo de inteligência. Aí eu pensei, cara, esse cara tá dando o caminho para nós. O que está nos impedindo? Não, e detalhe, né, Joel? Não é só isso. Ele também comprovou, e eu vi esse estudo lá na AIA, que você, empresário, investir no seu negócio em verde, ele dá lucro. Ele dá lucro. Eu acredito. Então... Olha, porque o empresário ele incomoda, peraí, vai me dar lucro, eu vou ganhar ou eu vou perder? Sim, eu acredito. Então eu pensei, pô, peraí, não é só você colocar verde no seu prédio, você colocar vegetação exuberante, não é só isso. Porque nós tivemos um prédio aqui em Gramado que tinha um jardim maravilhoso atrás. Ninguém sabia. Sim. Não foi comunicado. Como que tu comunica isso? Através de um projeto arquitetônico desafiador, aonde isso passa a ser uma disruptura do mercado. Espera um pouquinho. O Giovanni está lançando um prédio completamente diferente, com muito verde, mas muito verde mesmo, né? Com, sei lá, tem um restaurante anexo ao prédio. Pá, mas aí eu preciso ter 70, 100, 150 apartamentos? A pergunta é, why not? Por que não, pô? Sabe? Porque isso, que aquilo, não sei o que. A gente cria obstáculo. Ninguém que cria obstáculo, qualquer pessoa que cria obstáculo não vai passar para o outro nível. Você precisa montar e verificar possibilidades. Né? Eu vou te dizer uma coisa. Honestamente, eu pensei até para minha empresa, hoje de manhã eu já sei o que fazer com árvores. Já tenho um planinho aqui, armado e pronto, que eu quero compartilhar com a minha sócia, porque dá para fazer muito com pouco. Principalmente no nosso caso. Dá para fazer muito com pouco e começa a tocar as pessoas, significar as pessoas. Isso agora eu quero ouvir o Giovanni. Aí eu tô curioso para essa resposta. Estou esperando essa resposta. Pois é. O que eu vejo assim, eu acho que o verde é o caminho, acho que projetos bons é o caminho, acho que restaurantes bons é o caminho. Eu só queria ajustar a minha opinião aqui e dizer o seguinte, eu acho que esse cliente já está aqui. Esse cliente de alto padrão, já está aqui. Ele está aqui. Tá? O que acontece? Eu tive ano passado em Roma e nós lá na Via del Corso, acho que era o nome dessa rua, um monte de gente.
fila, e eu digo, que povão, né? Pensando assim, e já tendo alguma... Passamos na frente da loja da Gucci, uma fila para entrar. Uma fila na loja da Gucci. Eu digo, só que pode até parecer tudo povão, mas tem uma fila na loja da Gucci, eu e a Thaís ficamos olhando, né? E Gramado eu vejo assim, a gente tem restaurantes que são restaurantes mais intimistas, que são restaurantes caríssimos e, de novo, não tem relação com o preço, mas tem relação com o atendimento, né? Que estão sempre lotados. A gente tem ultimamente filas de jatos no aeroporto de Canela. Sim, fato. E esses 2, 3 semanas atrás a gente ficou sabendo que os jatos tiveram que dormir em Caxias porque não tinha lugar aqui em Canela para eles dormirem, né? Não sei bem como é que funciona. Meu jato ainda não chegou, né? Vou pegar uma carona com o de vocês. Mas o cliente, ele está aqui. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é como reter esse cliente, como mostrar para ele que Gramado continua sendo de alto padrão. Porque se a gente pega a história do próprio Laje de Pedra, a história de Gramado mesmo, história, o Laje de Pedra luxo e alto padrão. São empreendimentos que trouxeram uma cara e uma visibilidade. Santandres. Nós fomos lá hoje de manhã, excelente. Sim. Uau. Como que a gente então comunica e lembra esse cliente que Gramado tem o luxo, assim como a gente tem diversas opções de parques, a gente tem diversas opções de restaurantes, parques também para o alto padrão e para o luxo. Sim. Nós precisamos melhorar mais, eu acho que sim, acho que nós precisamos de mais opções de restaurantes, nós precisamos de mais opções de hotéis, acho que a gente precisa de mais opções de empreendimentos. Eu estou cuidando da parte de empreendimentos, vocês estão cuidando da parte de imobiliário. Sim. Fica a dica para os nossos parceiros, amigos aí de Gramado para trazer e criar ainda mais projetos na hotelaria, na gastronomia. Não, e detalhe, né? Eu quero vender para os empresários de Gramado. Eu estou sendo forçada a aumentar meu custo e vender para fora. Mas nós vamos fazer uma parceria com a Verte agora que vai ser bem legal. Gostei disso. Show. Pois então, Giovanni, depois as pessoas vão nos entender qual arapuca a gente vai criar para chamar a atenção boa. desse público que está aqui em Gramado. Nós precisamos... A gente ouviu isso hoje, né? Ouvimos hoje. Eu tô com alguns projetos que a gente já conversei ontem um pouco com o Joel. Sim. E acho que a gente tem muito alinhamento aí para conversar. Sim. Mas nós precisamos de projetos e precisamos de ter o envolvimento desse cliente, desse tipo de cliente, para que ele nos olhe de forma diferente e não nos veja simplesmente como uma cidade comum. Gramado é uma marca de luxo. Com certeza. Isso ninguém pode negar. Qualquer lugar do mundo que a gente estiver, que a gente fala que mora em Gramado, qual que é a reação? Todo mundo conhece, já ouviu falar e acha lindo, né? É o sonho. Mostra uma foto da Borges de Medeiros para um cara lá na Suíça, ele vai dizer que é lá. O Alex ontem, ele nunca tinha vindo a Gramado, a gente passou a noite. Não, a gente vai passar pela Borges para tu ver. O que é isso? Que lindo! Alex Alarde, um dos maiores empresários do Brasil. Exatamente. Eu perguntei para a Regiane, que é da imobiliária Victorino, imobiliária de 4 décadas em São Paulo. Eu perguntei para ela, Regiane, me diz uma coisa, existe algo semelhante sendo criado igual a cidade de Matarazzo? Semelhante, não é igual. Semelhante à cidade de Matarazzo? Ela disse assim, do meu conhecimento não existe nada sendo feito. E veja, a cidade de Matarazzo tem 30% do projeto realizado. Sim. Falta muita coisa. E ele está no caminho e já conquistou. Ouviu quando ele deu a receita dos restaurantes dele? É de rir, né? Estávamos comentando antes aqui na rua. Nós hospedados já tem reserva. lá. É impressionante. Se você se hospeda lá no Rosewood, você sabe. Não é certo que você vai jantar no restaurante dele só se você reservar o restaurante dele. Eu e a Thaís ficamos lá no ano passado e a gente não conseguiu jantar num dos restaurantes. No restaurante dele, Então, qual é a receita desse sucesso? É um lugar que todos querem ir. Qual é o lugar que todos querem ir que nós podemos criar? E esse é o ponto, né? Não pode falar. Cláudia, mas
Qual é a receita? A receita é entregar o máximo. O máximo. Entregar o melhor em absolutamente tudo. Isso. E é isso que a gente está fazendo na Verte, Isso. que é tentar, e de novo, não é fácil. Não. Eu até falo errado em tentar, porque a gente tem que entregar, mas é um aprendizado contínuo. Tudo que a gente faz hoje, amanhã talvez tenha uma forma melhor de fazer e que o cliente se sinta melhor atendido ainda. Então, é o máximo, é dar o máximo. Gente, dia que eu fui no seu Concordo plenamente lançamento, contigo. você trouxe uma pessoa especializada no mercado de luxo Carlos que tem Ferreirinha. 3 regras. Quais são? Quais as 3 palavrinhas que ele usa? Vamos Daí ver. tu me pegou. Lição. Eu sei. Vai. Lembrei. Vamos lá. O paladar não Não, retrocede. esse é o título do livro. Tá valendo. 3 palavras. Escassez, Escassez. desejo. Qual que é o outro? Não Me sei. ajuda, só falta. São 3 palavras. A escassez leva o desejo e o desejo leva o valor. Escassez, desejo e valor. São as 3 regras de ouro do Carlos Ferreirinha. E é o que acontece ali na cidade de Matarazzo. Hora do almoço na segunda-feira tem fila de pessoas que trabalham para ir almoçar naquele restaurante. As pessoas vêm de fora para almoçar naquele restaurante. Aí eu fico pensando, eu vou usar assim um ensinamento que eu aprendi quando eu era criança. Precisa inventar a roda? Não. Você só tem que aprimorar ela. Então, acho que a gente olhar a roda que a gente tem, olhar para essa lição de vida que a gente teve hoje, né? Você hospedou lá, não foi para aprender alguma coisa? Eu fui. Eu investi lá para aprender. É um investimento. Né? Você não acabou de dizer assim, a entrada do meu prédio na Garibaldi é um pedacinho da Mata Atlântica. Você entendeu? Então, assim, por que será que a gente não olha para as coisas? Cara, isso está dando certo. Está dentro da possibilidade. Eu não estou dizendo para cada empresário ir e fazer uma cidade de Matarazzo. Eu não tenho condição de fazer isso hoje. Mas eu tenho condição de ter certas atitudes, de fazer um pedacinho. Eu acho que eu convido vocês dois, meu sócio, considero você meu amigo, né? Qual pedacinho que a gente pode fazer de uma história de sucesso? E tem tantas outras, que às vezes a gente pega o nosso tempo, a gente faz curso, a gente lê bons livros, mas o que a gente aplica, né? O desafio é aplicar. O desafio sempre é aplicar. Porque também é isso, né? Sempre tem coisas melhores, a gente vai fazendo e vai descobrindo que tem coisas melhores para fazer sempre. Isso que é impressionante. Quando a gente foi lá no Roosevelt, a gente aprendeu um monte. A gente teve a oportunidade de ir no Roosevelt da Itália, dentro da Toscana, no meio dos vinhedos. E que tem muito mais a ver com o nosso negócio aqui. Exato. E a gente tem muitas coisas para fazer aí nesse sentido. Olha o que vocês estão falando. A gente tem, olha o que vocês falaram, a gente tem cliente, a gente tem nome, quando eu falo em Gramado, a gente tem história, a gente tem clima, e a gente fica reclamando que está difícil o mercado. E veja só, quando a gente disse para o Alex... Não, perfeito, Love, perfeito. Quando a gente disse para o Alex Alarde que aqui vem 8 milhões de turistas, só perdemos para o Rio de Janeiro. Ele ficou impressionado, né? Ele ficou impressionado. A pergunta é, como é que nós estamos tratando este público, né? E aquele público que vem para consumir algo diferenciado, se ele não encontra, ele vaza. Sim. Se ele não foi bem tratado, ele vaza. Sabe um desafio que eu acho que nós temos aqui? Vamos falar das nossas empresas. Falando gíria, que ele vaza, ele some. Acho que o desafio que nós temos das nossas empresas, a gente tem uma empresa que vai fazer 65 anos esse ano. É história, né? Muito. A gente tem produto de qualidade. Como que a gente está mostrando isso para o público? Como que você está mostrando esse empreendimento, Alverte, para o público? O que você está mostrando está atraindo da forma que você quer? Numa coisa fundamental. A gente às vezes elabora um vaso de cristal maravilhoso e a gente peca na hora de comunicar ele. Eu acho que às vezes é isso aí. A gente tem o ego achando, não, eu já fiz o melhor, as pessoas têm que comprar. As pessoas sabem, as pessoas não sabem. Tem posicionamento. Muita informação. Esse é o desafio, né? Que é a gente recebe muita gente, 8 milhões de pessoas. É super difícil de conseguir comunicar na internet hoje para esse monte de gente, para o Brasil inteiro, né? Mas não são os nossos clientes os 8 milhões, né? Não. É uma parcela.
1 milhão, talvez. 1 milhão. Posso dar uma informação para vocês que me encantou? A cidade de Matarazzo ainda não fez nenhuma ação de marketing de divulgação. Sério? Só de Pasmem. Não, experiência e o boca a boca. Experiência. Pasmem. Eu não sabia disso. Eu levei um tapa de realidade. Vai começar a ser feito em 2025. Mas então o negócio, vamos lá, vamos raciocinar aqui. O negócio é enfeitar no... Não, fantástico. Porque aí eu vou complementar com o negócio é a gente cuidar do jardim que as borboletas vêm. É mais simples. Então vamos cuidar do jardim. E aí, Giovanni, com a notícia dessa? É impressionante. Eu também não sabia disso. O que ele fez lá foi o que a Cláudia falou. Criou muitas experiências para as pessoas irem e se comunicarem. Quando a pessoa vai, se encanta. Ele começou pelo restaurante, eu acho que esse é o ponto, né? Acho que esse é o desafio nosso aqui, né? A gente talvez não tenha o funding que eles têm, um funding europeu com muitos euros que veio fazendo isso, mas a gente precisa encontrar o caminho de Mas se a gente se unir, por exemplo... eu fiz um evento da ONU dentro da cidade de Matarazzo. Sim. Olha o que eu vou falar. Isso pode até voltar contra mim. Em São Paulo, eu paguei o frete. Porque eu falei, eu tenho que mostrar o meu produto lá. Sim. Certo? Lá, em São Paulo. Por que eu não consigo... Por que eu não consigo alinhar com as pessoas que estão no meu quintal... Se eu tenho tudo isso que a gente alinhou aqui e mostrar esse produto. Eu precisei ir a São Paulo. Que abriu as portas disso que tu tem. No evento da ONU. Aí eu trago um desafio, que é um desafio que a gente tem na Vert, que é o desafio que vocês têm, que é as pessoas daqui olharem pro bom gosto e pro alto padrão, pro luxo. E não... Algumas pessoas dizem assim, a Vert está muito além do que corretores dizem, a Vert está muito além do que eu estou acostumado, que eu tenho de cliente. Na verdade, ele tem o cliente ali. Ele recebeu o cliente, só que ele não ofereceu porque ele tem medo de não saber, de não conhecer, de não ter a instrução. E o que eu sempre digo sobre isso é, não precisa conhecer o produto, não precisa conhecer o arquiteto. Traz para nós... Leva ele na Vert, que a gente vai apresentar isso para ele da melhor forma. Muitas vezes ele já conhece. A gente tem um empreendimento com o Jader Almeida. As pessoas dizem, não conheço o Jader Almeida. Não precisa conhecer o Jader Almeida. Talvez o teu cliente já conheça. Talvez o teu cliente já tenha ouvido falar. E é isso que a gente precisa, eu acho, nesse mercado de alto padrão, a gente precisa... melhorar a nossa comunicação com os nossos players aqui perto, ao ponto de dizer, eu acho que a comunicação é mais simples, não precisa entender nada de imóvel, traz ele aqui para nós que a gente vai explicar para ele. Exatamente. Só traz, né? Isso é verdade. Esse é o desafio. Cara, te ouvindo, tu me deu uma ideia. Estou ficando com medo, várias ideias. Eu quero conversar contigo, cara. Tu me deu o Joel, uma ideia semana que vem, vai legal. Trabalhar. Cara, uma coisa, eu ia te perguntar aqui ao vivo isso, mas eu gostaria no primeiro momento que essa informação ficasse entre nós, porque nós estamos nos propondo a se puxar, como a gente diz, né? A fazer algo melhor. E eu entrevistei aqui pessoas assim muito preocupadas em fazer algo melhor, como o pessoal da NBA, que aquilo já está top, ele está preocupado em fazer melhor. O pessoal da NASA que está preocupado em melhorar o atendimento, recém abriu, está maravilhoso, e ele preocupado, e todo mundo quer mais, e quer mais, e quer mais. E outras pessoas que aqui estiveram também muito preocupadas em como que eu faço melhor, que experiência, né? A palavra do momento é experiência, mas eu vou te dizer que não é só experiência, eu acho que é escola, né? Ontem à noite, para mim, se tu me perguntar, foi no restaurante, foi uma experiência ou foi uma escola? Cara, para mim foi uma escola. Aquilo, eu vou falar 1 ano daquele caso, porque eu me senti muito considerado no restaurante. Vai dizer qual é o restaurante? Voo 1835 em Canela ontem. Cara, uma equipe. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim, eu me sentia carinhado por eles. Eu fui jantar e o restaurante estava lotado, meu amigo. E os caras me serviam, né? Conversavam comigo, e preocupados com atendimento.
E vou te dizer assim, a gente não disse para ele que nós tínhamos lá um convidado ilustríssimo. Nós tínhamos um convidado importante. Mas esse carinho que a gente recebeu lá foi algo especial, que vale a pena dizer, né? Pessoal, 18h35 em Canela, ontem à noite, com o restaurante com evento lotado, eu cumprimentei a equipe. Melhor entrecô, né? Não, o sabor do entrecô, pessoal. Eles são Pessoal, muito bons. Foi o melhor entrecô que eu comi nos últimos 6 meses. Já pensou a gente tendo um cliente comi falando assim vários. do nosso produto, Giovanni? Coisa É, boa, né? eu comi vários. Então, eu gostaria de não me prolongar muito mais, nós já estamos com 40 minutos aproximadamente. Eu gostaria, num primeiro momento, da gente ir ficando por aqui e dizendo que nós vamos elaborar outros podcasts lá na loja Real Mostrando atitudes, então. Mostrando atitude, conversando, trocando ideias, chamando outros empresários, outras pessoas que desejam somar. Isso também se falou muito aqui hoje. Todo mundo é bem-vindo a Gramado, todo mundo que aperta aquela teclinha dentro de si, eu vou a Gramado para somar, é bem-vindo. Eu vou a Gramado para somar, eu vou a Canela. Né? Como você encerraria essa nossa conversa? Primeiro agradecendo por a gente estar aqui, obrigado. poder discutir sobre esse mercado que a gente gosta muito, não só Gramado, como alto padrão e luxo, né? E dizendo que contem comigo para que a gente possa construir novos relacionamentos, novas parcerias e construir aprendizado para os nossos players aqui. A gente tem o corretor, que é um grande parceiro nosso e é um parceiro de vocês também, acaba sendo uma ponte. Todo a gente precisa criar criar uma conversa com ele para que ele entenda que muitas vezes ele não precisa entender das coisas. Às vezes ele tem que só trazer para a gente e a gente vai dar todo o atendimento o melhor que a gente puder. Eu acho que é isso. Assim. E eu digo mais, no nosso caso, se quiser entender, vai lá que a gente também explica. Isso aí. Né? Exatamente. Se esse é o problema, vem cá, tá bom, quer entender? Tem tempo? Vem cá que a gente explica. Boa. Porque a gente quer que você acredite no nosso produto, né? Ele acredita. Só eu que converso não, muito, ele acredita. Posicionamento. Ele acredita muito. Sim. Então, Giovanni, obrigada. Foi uma honra te receber no nosso podcast, lançamento na Gramado Summit. Esse podcast vai continuar fixo na Realwood. É sua casa também, se quiser ir lá fazer. Seja pode levar, bem-vindo. colocar a marca da sua empresa. E vamos usar a nossa voz, né? Vamos pegar essa onda. Daqui a pouco o podcast sai de moda, a gente tem que pegar outro canal, né? Então, mas agora ouvi de vários empresários, nossa, que sacada, tem um podcast fixo, tem um podcast que dá voz às pessoas. Sim, maravilhoso. Perfeito, que dá voz às pessoas. Exatamente isso. Nós estamos aqui ouvindo muitas vozes, né? Transmitindo, inspirando muitas pessoas. E este ecossistema de nos retroalimentar de informação é uma coisa magnífica. Parabéns a vocês por terem criado aí o podcast. Então, quero agradecer você que está nos assistindo, você que nos acompanha na 7ª edição do Gramado Summit Realwood. Giovanni Ghislene com a marca Vertistada & Co. Yes! Diz mais uma vez, obrigado. Com a marca Vertistada & Co. Isso, somos parceiros, estamos juntos. Lembrando que no próximo mês de setembro, a Gramado Summit estará em Punta del Este. No destino também do luxo, do bom gosto. Eles também estão focando nisso. Sim. Olha que recado legal para todos nós. Então eu vou finalizar com um recado e um convite, né? Para o Giovanni, para a Thaís, para sua esposa, que a gente vai inaugurar a Cápsula Realwood na cidade de Matarazzo, na AIA. Vocês são nossos convidados. São nossos convidados. Obrigado, quero ir lá conhecer melhor a AIA e participar junto com você. Vai gostar, seja muito bem-vindo. Quem sabe vamos ser vizinhos. Opa! Vamos lançar o desafio. É uma união boa, hein? É uma união boa. Seremos muito. Obrigada, Giovanni. Que legal. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo podcast. Obrigado.